Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale. Vale ou não vale? Sempre vale. Sempre vale, né? Sempre vale. Sempre Mantemos o nível. Mantendo o nível sempre do Vale uma Prosa, gente. E hoje nós vamos conversar com uma profissional de mais de 20 anos, psicóloga, Maria Inês. Maria, tudo bom? E hoje ela promete curar eu e o Fábio. Nossos toques. Olha, isso é muito forte. É verdade. Curar não, mas ela vai dar uns toques pra gente. E aí, Maria, tudo bem, hein? Tudo ótimo, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Legal. Nossa. Me fala, já começa assim. Qual é a sua... O que você... Sua especialidade, a área, que já sei que é umas coisas que vai me ajudar muito. Olha, eu sou formada já há bastante tempo, sempre trabalhei no consultório, mas também trabalhei fora dele. Né? Eu dei aula na Universidade de Taubaté, dei aula no Senac, eu trabalhei com medida socioeducativa de liberdade assistida, que na época era FEBEM, não era Casa menor, não é Fundação Casa. Fundação Casa. Casa menor. Fundação Casa. E daí chegou um tempo, né? Eu falei, não, agora chega, eu vou ficar só onde eu quero, que é o consultório, que eu amo de paixão mesmo. Então, sou especializada assim em violência doméstica contra crianças e adolescentes, em psicanálise, que eu fiz, né, um curso de psicanálise, fiz um de acupuntura, mas não cheguei a terminar, mas fiz assim, faltando pouquinho para concluir. E vivo fazendo outros cursos, né? Sempre, a gente tem que estudar, né? Esse trabalho voltado, já vou fazer alguns. Sim. Esse trabalho voltado para as crianças, o que seria o que a mãe, o pai ou a família busca você para fazer um trabalho com as crianças? Busca. Quando eles percebem que a criança tem problemas, muitos vêm pela escola, né? A escola manda que os pais procurem e eles vêm, né? Entendi. Já o adolescente, muitas vezes o adolescente quer e muitas vezes os pais dos adolescentes querem. Mas se o adolescente não quiser, daí não vai, não dá. Eu sei muito bem disso. Eu sei como é isso. Mas eu acho que é interessante para o adolescente, teria que ter, eu acho, uma conscientização melhor ou maior, né? Para eles, né? Porque às vezes eu acho isso que pode acontecer, do próprio adolescente não saber tão bem como chegar nisso. Eu acho que explicar de uma maneira, ou até ter canais mais fáceis assim. A geração Y, X, aquelas coisas, eles eu falo isso porque eu tenho em casa. Eles se acham muito inteligentes, só que eles fecham no mundinho deles. Por exemplo, eu tenho um menino de 18 anos que ele fez Senai 2 anos pela empresa aqui em Taubaté, e agora ele vai para a empresa. Só que você pergunta para ele não sabe se quer ir, se não quer ir, sabe? Ainda não conseguiu formar. Então, não tem noção de... Mas é um processo isso, viu, Fábio? Não tem noção de preço. Outro dia a gente foi no shopping comprar uma calça e eu fui na Pernambucanas, que era a loja mais barata. Quando ele viu o preço, tudo isso, seria a primeira vez que ele ia gastar o dinheiro dele. Eu falei, cara, você tá na Pernambucanas, vamos ali na Leves, você vai ver o que é caro. Então não tem noção de valor. Eles não têm noção de nada. Não. Na verdade, a adolescência é uma fase transitória, né? Da infância à fase adulta. A Organização Mundial da Saúde, ela considera a adolescência de 10 a 19 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente não, é de 12 a 18, mas a gente sabe que a adolescência hoje vai. Tem 30 anos de idade de adolescente. Não, em casa é assim, tem 18 anos. Quando é contra ele é criança. Exatamente. Mas eu sou criança ainda. Quando ele vai favorável, aí ele já pode sair sozinho, porque eu mando em mim. Então é uma fase de contradições, viu, exatamente. Fábio? Porque assim, eles querem aquela liberdade. Quero fazer 18 anos para tirar habilitação, para entrar nos lugares sem acompanhante. E ao mesmo tempo
Eles não querem a responsabilidade que isso traz. Exatamente. Mas eu brinquei ali com os 30 anos, mas tem gente de 30 anos que não quer a responsabilidade. 60. Que não quer, né? Verdade. Exatamente. Tem muita gente. Ninguém quer responsabilizar mais nada. Sacanagem. Mas assim, deve ser complicado, né? E deve haver várias técnicas para você conseguir lidar com um adolescente assim, dentro do consultório. Sim, porque assim, adolescência a gente fala que é um período de luto. É uma pessoa em luto. Por quê? Ele faz 3 lutos. Um do corpo infantil. Larga aquele corpo de criança, começa aquele corpo, né? Vai se desenvolver. Já preparando para a procriação. Um corpo cheio de sensações, de desejos, de impulsos, que para eles tudo é muito novo, né? Eles não se encaixam direito no corpo, não sei se você percebeu isso no seu filho, né? Da cintura para cima ainda é um menino, da cintura para baixo é um homem, né? Fora os complexos que eles não gosta, né? Tá, enfim. Tem um luto também de não querer sair dessa fase da infância por conta da responsabilidade que eles vão ter na fase adulta. Né? Então, assim, eles vão ter que fazer escolhas profissionais, o que eu acho muito cedo, fazer com 18, 19 anos. Eu acho, porque assim, o lobo pré-frontal, essa parte aqui do cérebro, ele acaba de formar aos final dos 24 para os 25 anos. Caramba! E é responsável pela impulsividade, pela tomada de decisão. Que louco Aí isso. você já viu, né? O que acontece. Mas no caso assim, a mulher não envelhece mais rápido, porque você pega a menina de 18 anos, ela é amadurece mais, muito né? mais madura que o homem de 18. Eu concordo com você. Pelo que a gente vê, né? A mulher, ela dá uma amadurecida mais rápido que os homens. Eu acho que até pela responsabilidade da mulher. Eu acho que a mulher é muito mais responsável, vamos dizer assim, do que... Sim, olha, 300 mil crianças que nascem por ano são filhas de mães adolescentes. Caramba. Caraca. 300 mil crianças. Então, nós temos uma população aí de 21 milhões entre 10 a 18 anos. Caramba. Então... É imenso isso. É imenso, bastante gente, né? E elas ficam mais. Então, imagina, né? Elas... Responsabilidades. Não, imagino isso. E junto com esse trabalho do lado infantil, vem o lado que você fez até um comentário, que é o lado de... Não vou nem saber falar a palavra, mas não é agressão, é violência doméstica. A violência doméstica. Que você falou também que lida com isso, né? Lido. Como que é esse mundo de violência doméstica, antes e depois da pandemia, aumentou? Pelos números? Porque eu estou perguntando isso pelas estatísticas que eu já li, né? Sim. Mas e como é que é lidar com isso também, assim? Difícil, né? Difícil, né? E você porque tem 4 tipos de violência, né? Doméstica: a sexual, a física, tem a negligência e a psicológica. A psicológica é mais sutil. Né? Então, vem através de humilhações, através, né, de colocar a pessoa mesmo para baixo, de desvalorizar e tudo mais. E é sutil que é a que mais acontece. É a que mais acontece. E as pessoas não acabam nem percebendo, né? A mulher tem muita dificuldade para sair. A mulher não, a vítima, tá? Porque hoje tem homens Eu ia falar vítimas. isso. Eu seria uma vítima. Hoje tem vítimas. Por que ela demora para sair desse relacionamento, né? Quando há um relacionamento? Porque o agressor, ele sempre, depois da agressão, ele vem todo carinhoso, me desculpa, foi um ato impensado. Não vou fazer mais. Nossa. Não vou fazer mais. Mas ele vai minando essa vítima, né? Ele vai tirando dela as condições para ela ter uma vida sozinha. Nossa, que louco. Não, então, até você falou que ela é a violência que é mais, como é que é? Sutil, né? Sutil. E é a que mais acontece, né? Porque Sim. acho que depois disso que começam as agressões, ou depois disso que começam as coisas piores, Sim. né? Eu acho que
sei lá também, né? Mas uma agressão, ela com certeza vem depois de uma coisa mais ou menos dessa. Sim, porque assim. Tem xingamentos, tem brigas, e tem aí discussões. A pessoa vai deixando. Vai. E daí você falou, leva mais tempo. Eu demorei 21 anos para separar da Michele, mas não tem... Você vai apanhar. Mas eu não tive agressão. Ainda bem que consegui sacanagem. Mas lá na empresa que eu trabalho, tinha uma menina que trabalhava com a gente que era super gente boa. E ela falava com todo mundo, produção toda. Aí ela começou a namorar de lá mesmo, da empresa. E o cara começou a proibir ela de falar com a gente. Então isso é psicológico. E aí quando ele via ela conversa, a gente às vezes trabalhando na operação perto assim, ele cismava que a gente tava falando com ela, ele ia lá. Sério, cara? Ia lá, falava pra ela, alguma coisa na orelha, ela fechava a cara e não falava mais com a gente. Até eu chegar ao ponto, ela não dá nem bom dia, boa tarde pra gente. Nem quando ela chegava, tomava café sozinho numa mesa separada e acabou, cara. E aí o que aconteceu? Né? Uma vez ele ameaçou um de nós lá. Uhum. Aí a empresa fez o quê? Trocou ele de setor e de turno, mandou ele pro terceiro turno lá do outro lado da empresa e ela tirou ela da nossa área também. Nossa. E mandou para outra área, tipo assim, para não ter proximidade mesmo. Violência em nome do ciúme. Mas é uma violência. Mas essa, vamos supor, daí a menina, nesse caso, né? Que acontece demais isso por aí. A menina precisa de tratamento também. Mas o cara também. O cara também. É pior ainda, né? Pior ainda. É pior. Geralmente, os agressores, eles vieram já de uma família agressiva. Sim. Eles também sofreram isso. Eu falo que é uma herança sócio-histórica, né? Vem de família para família. Então, a maioria... Né? Tanto os abusadores de criança... Sim. Tem uma pesquisa aí... A maioria sofreu abuso quando era criança. Caramba. Eles precisam, é uma doença, né? É uma doença, precisa de tratamento. E você falou 4, né? A agressão física, sexual, a psicológica. Que é essa que a gente está falando. E a negligência. Negligência seria o quê? A negligência seria deixar uma criança... Né? Lá, né? Acontece sem dar a atenção que uma criança necessita. E tem muitas crianças que são tiradas, né, da família por esse motivo. Crianças que ficam sozinhas. Muitas mães saem e deixam as crianças na rua. Caramba. Ou em casa, ou fazendo os trabalhos domésticos, mexendo em fogão. Então, é uma criança cuidando de outras crianças, né? Tem muita coisa. Idosos também entra nisso, né? Negligenciar pessoas doentes, idosos, todas as pessoas que precisam de um acompanhamento ali de um adulto, de uma supervisão de um adulto. E como seria esse... Não é nem como seria esse o trabalho, não vou perguntar isso, mas conduzir uma pessoa, né? A pessoa chega no seu... você faz atendimento online também? Faço online também. Interessante isso, mas depois a gente comenta presencial. Mas vamos lá, a pessoa chega no consultório, você já tem um protocolo assim de... pelo que ela está falando, ela vai precisar ter 10 atendimentos. Ou isso é com o tempo que você vai entendendo? Isso é com o tempo, Marquinho, porque assim, o estilo médico, o médico segue muito protocolo, né? Porque é vírus, é bactéria, são as doenças já que eles sabem, né? Sim, tá ali. A evolução delas. O ser humano não. Então, eu não posso falar, são 10 sessões, são 20. A gente vai trabalhando e ali vai surgindo. Enquanto estiver surgindo coisas, né? A gente... E você consegue entender se a pessoa está indo bem ou não, né? Porque acho que cada um assimila de uma forma, né? Sim. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu caí em depressão uma vez, porque eu tinha um luto pós-morte. Me senti culpado numa situação. E eu tive eu já falei disso, tive uma namorada que ela era ciumenta ao extremo. E eu trabalhava de manhã, eu pegava o ônibus 5 horas da manhã, então eu precisava dormir cedo. Só que eu saía da casa dela 10 horas para dormir e ela ficava ligando para minha casa, no fixo, para ver se eu atendia, para ver se eu não saía para rua. E isso foi cansando, eu fui cansando e brigava comigo, e eu sempre fui de boa. E eu caí na depressão, fui parar na clínica, tive internado, tudo. E a primeira psicóloga que eu tive depois que eu saí da clínica, ela falou assim, eu vou encerrar nosso atendimento porque você não quer falar comigo. Mas não é que você não quer, você é muito fechado.
e eu não estou conseguindo atender você. Acessar você. Então eu vou pedir que você procure um outro profissional para ver se você encaixa. Caramba. Eu falei, pô, desculpa, doutor, posso ajudar? Eu falei, não, acontece, é porque assim, dependendo, você se fecha muito e você não consegue se abrir comigo, mas vem outro profissional, você se abre, então vai ser melhor para você. Acontece, viu? De não fluir com um profissional e fluir com outro. A pessoa tem que se sentir muito bem. Para ela se despir ali, né? Sim, tem que se sentir segura, né? Sim. As primeiras sessões a gente faz derrubando essas barreiras. Sim. É que deve ser difícil para a pessoa que senta lá, deita. É divã? Tem divã, isso? Hoje não mais. Hoje eu não trabalho. Já trabalhei muito com divã. Hoje não mais. Mas é sentado. Mas se quiser deitar no sofá também. Então, mas para a pessoa chegar ali, sentar e falar das suas dores. Às vezes acho que ela não consegue nem ela mesma acessar tanto. Ela se ouvir. É difícil para ela se ouvir, né? Sim. É um trabalho, hein? É um trabalho. O trabalho é sempre ir derrubando esses mecanismos de defesa que todos nós temos, não adianta. A gente se engana. Não é que está enganando o psicólogo, a gente se engana. Sim, o dia inteiro. O tempo inteiro. Não, mas a gente acaba levando, né, a vida para um lado que às vezes a gente meio que... E tudo isso é apoiado... Quais são as literaturas, né? Que eu falo isso porque eu tenho uma amiga que ela está estudando psicologia e ela sempre compartilha comigo umas frases de não sei quem, né? E eu acho muito legal essas frases. Eu gosto, né, dessas coisas. Mas, assim, existe diferença de literatura para estudar? Tipo, um psicólogo vai para um lado... Desculpa. Tem sim. Tem a cognitivo-comportamental, que ela segue uma linha de pensamento, de pensadores. Tem a psicanálise, que sou eu, no caso, né? Dentro da psicanálise também tem muitos, que não é o meu caso, mas muitos são lacanianos, que eles estudam só Lacan, Winnicottianos, que eles estudam só o Winnicott. Caramba. Mas eu passeio pela psicanálise porque eu acho que todos têm uma contribuição muito grande, né? E quanto mais você tem no seu dentro, né? Tipo assim, né? No meu ver, né? Você vai só num caminho, mas se você sabe todos os caminhos, quando você encontra talvez um cliente, né? Consolante, não sei como você chama, mas encontra e você consegue, então eu vou usar existe isso, eu vou usar esse tipo de técnica. Não pode, porque daí viraria uma colcha de retalhos, né? O que é a técnica? É uma linha de pensamento que eu tenho. Então, né, é uma teoria que me embasa para eu compreender aquela pessoa, né? Aquele caso, aquele problema. Senão vira uma colcha de retalhos. São tipos de raciocínios diferentes. Entendi. A psicanálise, ela trabalha muito com o inconsciente. Né? Então, tem as instâncias psíquicas, né? A consciência, a inconsciência. A cognitivo-comportamental já não. Ela trabalha muito na consciência. Tem humanista, tem a sistêmica, tem muitas linhas. Sim. E daí cai no que o Fábio falou. Às vezes a pessoa não se sente bem com um profissional, mas com o outro, daí ela consegue. Flui. E o problema do Fábio de colocar meia, como é que você falou? Agora vamos com o foco do Olha, mas você tá, hein? O toque de colocar, não posso colocar isso. Eu não consigo pôr meia que não seja branca. Colocou outra cor. Não pode ser branca. Não, tem que ser branca. Tem que ser branca. Começa a me dar suador. E às vezes eu nem vi. Vamos dizer, eu tô deitado lá, patrão, tá com frio, vamos pro outro meio do seu pé. Se botar outra cor, na hora, eu levanto. Também você vai ver. Não, eu sei. É a sensação. Será que essa meia não é branca. Eu vou lá e tiro e ponho outra. Tenho certeza que essa meia não é branca. Daí olha, é branca, então tá tranquilo. Não, eu nunca errei. Nossa! E quando tem que ser social, que você tem que pôr aquela meia preta? E aí, como é que você faz? Você vai igual o Michael Jackson? Não, eu ponho a meia branca antes. Gente! E a preta por cima? Só que ele sabe que a meia branca tem... Nossa! Eu ponho a meia branca. A meia branca encosta na pele. Eu sinto a diferença. Mas pode ser que parece besteira, mas eu sinto a diferença da textura da branca com cores.
Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Cara, é inexplicável. Mas eu já isso- falei isso em outros programas outras vezes. mas por isso- exemplo, corrente, anel. Por exemplo, eu sou casado e não uso aliança. Ó. E a patroa sabe da minha situação. Põe e começa a ficar frio. Frio, né? E isso vem da minha mãe. Porque a minha mãe, se você segurar ela aqui assim, você pode contar até 5 que ela começa a passar mal. Dá Então- sensação de presa, para. A minha mãe é daquelas que tomam aquela anestesia para fazer a tomografia que entra dentro. Que entra no túnel. Então, eu já não preciso disso, mas. Mas isso é tratável? É tratável. Tem cura? Vamos Ele curar. não é louco, não. Temos cura pro Fábio? Não, mas Sim, com a é. A psicanálise. Com a psicanálise você consegue Consigo. cavar o... Consigo. Tem muita coisa por trás disso, né? Ele deslocou algumas questões dele para meia, para o anel, para a corrente, por sentir preso. Sim. Né? sim. Então, cada caso é um caso, né? Não dá Sim, para com certeza. generalizar. Por isso que não dá para falar. São 3 sessões, né? Não dá. Porque você vai ter que ir entendendo o momento do rapaz, né? O momento que isso foi acontecendo, ele também, a mãe dele, né, não Sim. suporta ficar preso, também é um pouco apreendido, né? Uhum. E assim, chega no aniversário, a sogra dá um pacotinho de meio, vai lá uma branca, uma preta e uma cinza. Caramba, A preta cinza alguém vai dar. Alguém, Alguém caraca. vai dar. Mas eu sei lá o que acontece, cara. Que lindo. Mas, Fábio, é que você é muito claro, mas tem muita gente assim, viu? Com outras coisas. Tem muita gente com limpeza. E não percebe, Não talvez? percebe. Outro dia, eu estava atendendo uma paciente que ela falou, nossa, eu pegava a lata de refrigerante e eu tinha que ficar fazendo assim, ó, uma rodinha do lado da outra de molhado, né? Que quando eu vi, nossa, tava tudo certinho, alinhadinho. Desenhando. Quer dizer, né? São coisas assim no dia a dia que a gente mal percebe, mas que vão Mas que acontecer. será? Outro que eu tenho também é da desconfiança. Se eu achar que você está desconfiando de mim, nossa, eu não durmo. Às vezes com o Marquinhos, as coisas básicas aqui, o Marquinhos, eu tenho que provar para ele que falar eu tô com falando isso, o que eu né? fiz, porque eu tenho que ter certeza que ele falou assim, não, é certeza que o Fábio fez, ou já pagou. percebi. Mas Isso. te incomoda quando alguém não gosta de você ou fica chateado com você? Mas nisso não. Mas, por exemplo, assim, no trabalho, às vezes eu dou atestado, dou um atestado do doente. Eu preciso mandar lá pro meu chefe a foto do atestado, da receita, do ticket que comprei o remédio. Você precisa Eu provar. preciso provar para ele que eu tô Tá. doente e que eu comprei aquilo. Então é assim. Ou, por exemplo, no hospital, tô lá no soro, tenho que mandar a foto do braço para ele com o soro, para ele ter Olha. certeza de que Você não tá- realmente Que o cara você não não tá está dando nó. mentindo. Sim. Porque lá são 5 mil funcionários, os caras dão um E isso testado. isso é um e vai tipo pra de praia. toque, né? É um tipo de toque, É, isso. Também tudo aquilo que, né, você fica. Você deve ter muitos pensamentos que invadem aí. Sim. Aham. Porque é obsessivo, compulsivo. Compulsivo é o comportamento, obsessivo são os pensamentos que fica repetindo. Olha, a meia não é branca, você vai passar mal, olha, você está de aliança, você está ficando preso, e, enfim. Vai te lembrando. Vai. E o TDAH? É isso, né? TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso também é da área? É da né? área, é da área, sim. E que nem a gente até começou, eu falei brincando que eu tinha, não tenho, tá, gente? Mas não, é que eu brinco até com algumas amigas, assim, por um monte de coisa do jeito que eu trabalho. Eu sou muito assim, daqui a pouco eu não tô fazendo 500 coisas, daqui a pouco eu não faço nada. Mas não é isso, Sim. é porque, que nem você falou, virou meio que uma moda falar disso aí, né? Disso. Parece, né? Até nas brincadeiras, né? Na rede social, um monte de, não sei o quê. Mas, na real, assim, como que a gente consegue saber se tem ou não tem? Tem... Bom, o adulto, né, no consultório, nas entrevistas, conversando e tal. A criança, a gente já tem testes e vem muito a queixa da escola, porque déficit de atenção, tem déficit de atenção com hiperatividade.
entendeu? Que já é mais. Geralmente, a criança, ela não para, né? Ela fica... Ela é muito agitada fisicamente. O adulto, não. O adulto, ele pode nem ser tão agitado. Essa hiperatividade de pensamento. Que pensa 10 coisas ao mesmo tempo. O cérebro... Então, é assim, você está falando uma coisa, eu estou falando uma coisa para você, já está pensando em outra. Então, gente, realmente eu tenho... Vou sair desse podcast e falar, beleza, eu tenho sim, tá? Desculpa. Você já está pensando em outra. Caraca. Quando eu começo a falar um assunto, você já está vendo o fim desse assunto. Isso, né? é um certo transtorno? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é uma coisa só que vai determinar, né? Geralmente são pessoas muito impulsivas, não pensam muito para agir. Ansiedade está junto, né? A ansiedade. O meu sobrinho tem aquele que é desafiador. Se mandar fazer. Se mandar fazer. TOD. Transtorno opositor desafiador. Se mandar ele fazer, aí não esquece. Faz. Aí que não vai fazer mesmo. Daí que não faz. Não faz. Ele tem dado meu menino. Mas daí que não faz. Minha filha tá aí na hora. Vamos ver meu neto. Ele tem acompanhante. Você pede pra fazer, não faz. Quanto tempo tem seu neto? 7 anos. Tá. É novo. Ele fez todo o tratamento, para ver se ele tinha isso aí mesmo. Aí saiu o resultado e deu. E deu, né? Mas você vê nele, se você mandar ele fazer as coisas, esquece aí, né? Não faz. Aí é que ele não vai fazer mesmo. Isso é com o meu irmão, com a minha cunhada. E gera uma irritabilidade nele muito grande, né? No começo, meu irmão brigava com ele, chegava a ameaçar, bater nele, sabe? Tipo assim, vai lá fazer tal coisa. Ele não ia. Com quantos anos? Ele tem 10 anos agora. Mas nessa época ele... Mas a vida, os 10 anos dele. Aí desde pequenininho aparece. A vida inteira. E aí vai lá fazer tal coisa, ele não ia. Aí meu irmão brigava com ele não ia, brigava com ele. Aí meu irmão começou a entender. Só que daí o que aconteceu? Quando confirmou que ele tem o TOD, meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha teve que fazer psicólogo também para entender a lidar com ele. É difícil de lidar. Porque se você mandar, esquece aí que não vai. Ele briga, ele grita, ele bate, ele descompensa. Não é uma coisa que ele consiga controlar. Ele não consegue controlar. Brinca sozinho. Caramba. Eu falei 7 anos, mas eu acho que meu neto tem 6. Ou 5. Agora eu tô tentando. Nossa, eu sou muito... Perdeu a conta. Perdi, eu não sei. Não, eu não sei mesmo. Mas você sabe, mas teve que fazer todos esses... realmente laudar ele para ele levar para a escola realmente saber lidar com ele, porque faz a tarefa aí que não vai fazer. Esse é o Cauã. Vai fazer a tarefa, Cauã, né, que você tem vai fazer isso, ele vai fazer. Então a escola teve que saber, pediu todos esses exames, fez para agora saber lidar com ele. Mas tem que fazer, viu? Eles passam por uma bateria neuropsicológica, é uma bateria de testes. Para ver se tem mesmo, porque é difícil fazer um diagnóstico diferencial assim, se a criança está só ansiosa, se ela está só irritada ou se realmente ela tem esse transtorno. Então, mas isso de faz e não faz, eu acho muito interessante. Tipo, meu neto, ele tem exatamente isso, só que ele sabia fazer. Então, tipo, lição, tarefa, ele não fazia. Ele não fazia, a mãe brigava. Era uma assim quando ficava em casa. Era uma loucura. Eu falei, caramba. Só que quando deixava quieto... Ele fazia. Ela fazia. Sabia fazer, sabe? Então, tipo assim... Ou, pior, na escola, as pessoas não, aqui ele faz. Então não é, viu? Porque não era frescura em casa? Na escola... quando é o TOD... reflete na escola, reflete em casa, em todos os lugares. Porque meu sobrinho, às vezes, ia para a escola, meia hora depois a escola ligava, ele quer ir embora. Não tem quem segura ele lá, velho. Tem que ir buscar. Tem. Então, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha teve que fazer o psicólogo para lidar com ele e meio que preparar ao redor dele, né? Para compreender, senão acaba com a autoestima, né? Porque daí a família fica... Poxa, mas você é teimoso, você é isso, né? Fica dando adjetivos ali. E isso tem muito, assim, lá para você, de você ter que tratar a família por conta de uma das pessoas? Tem, sim. Eu trabalhei muito com criança.
né? Hoje eu já não trabalho mais, eu trabalho com pré-adolescente, adolescente e adulto. Estou ficando uma certa idade, criança, a gente tem que se jogar no chão, brincar. Né? Tem que entrar no mundo deles. Tem que entrar no mundo deles. E daí eu não vou, né, pegar só mais. Mas assim, eu trabalhei muito com criança. E na terapia com criança, a gente fica umas 3, 4 sessões com a criança, uma com os pais. 3, 4. Porque não adianta, não vai ser ali 50 minutos que vai mudar essa criança. A gente tem que orientar os pais como deve ser esse ambiente também. Ambiente, né? O ambiente, acho que até é o principal. É o né? principal. Porque eu até imagino isso. E muitas vezes a criança é do jeito que é por conta do ambiente. Do ambiente dos pais, né? Às vezes os pais que têm. Por isso que na pandemia agravou, porque na pandemia, imagina a família toda em casa, a escola em casa, o trabalho em casa. Imagina tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Com a atenção de fora desse problema mundial aí, né? Sim, porque todos nós ficamos com muito medo, né? Nossa Senhora. Todo dia eu vi coisas, ler, né? Eu não vejo TV, mas ficar lendo, ficar vendo. Fica sabendo, e as mortes e tudo, né? Amigos, pessoas. E isso realmente agravou, né? Agravou. Eu falava muito no primeiro ano, assim, nessa época eu estava namorando mais ou menos, mas a minha era terapeuta holística. E eu falava muito assim, essa pandemia vai gerar uma demanda de pessoas precisando psicólogos, de tudo, né? Gerou, né? Gerou. Porque foi muito tempo, 1 ano e meio, sei lá. Foi muito tempo. Foi muito tempo, e daí entram as patologias juntas, né? A pessoa, tem muita gente que tem pavor de doença. Imagina viver nessa pandemia, como é que foi? Caramba. Eu acho que foi ruim porque, para nós brasileiros, principalmente, assim, porque a gente estava numa divisão política muito radical. Nossa, muito grande. E mais a epidemia. Então, ficou tudo assim, tudo dividido. Medo, né? Medo de faltar, medo de ficar sem o trabalho. Sim, reduziu muitas horas, né, das pessoas. Muitas pessoas perderam emprego. Você ficou sem trabalhar? Não. Porque eu trabalho sozinho, né? Então... você trabalha sozinho. Você ficou? Aumentou muito. Eu até fiz uma triste... Eu falei uma coisa chata na internet uma vez, que eu estava numa live com um influenciador, uma pessoa grande, a gente estava conversando sobre negócios, e aí eu falei que para mim a pandemia foi boa. Olha que... Assim, foi na loucura da minha cabeça. Não, mas foi. Só que se parasse para pensar, eu não poderia falar um negócio desse, porque eu perdi amigos. Sim. Entendeu? Meus pais ficaram trancados dentro de casa quase 1 ano, assim, trancado. Eu quase não via eles. Então, mas eu falei isso, gerou uma coisa bem chata, assim, um monte de gente falando, como você fala um negócio desse? Mas, agora que já passou, tá, gente? Mas a pandemia, para mim, foi o momento de virada do meu lado profissional. Sim. Que na verdade, assim, eu vim de 2019 querendo parar o meu lado de produtor de eventos. Tá. Então, chegou 2020, eu já não estava mais querendo produzir. Então, já tipo que sim, eu parei de produzir e chegou em março, né? Exatamente no dia 14 de março de 2020, fechou tudo. Então, quer dizer, se eu tivesse com aquela profissão de produtor, eu estaria parado. Só que eu já estava engrenado na parte de digital, do marketing, essas coisas. E como o digital cresceu, explodiu, Marquinhos. Explodiu. Entendeu? Então, assim, então, para mim, falando profissionalmente, foi muito bom, porque foi um momento que eu expandi também junto com essa explosão do digital. Então, eu já fui para uma empresa americana, comecei a trabalhar com muita gente no digital. Então, e hoje eu só foco no trabalho digital. Então, eu não faço mais produção de evento. Um monte de gente, vamos produzir, vamos fazer show aí na região, no Vale do Paraíba. Não faço mais. Sim. Porque eu estou focado no digital. E o digital está com tudo, né? E as empresas tiveram. Hoje não dá mais para ficar fora. Então, existe algumas conversas, sim, até estudo, que a gente adiantou o processo em 5 anos, pelo menos. Então, a gente está 5 anos na frente. Se continuasse sem a pandemia, a gente ia estar se arrastando até chegar
no digital. Ia dar um atraso, né? Mas na saúde mental também. Né? Na saúde mental, porque daí ficou mais visível para as pessoas. E aí teve que acelerar também as curas, os e tratamentos. o atendimento online cresceu muito. Né? Então, assim, as pessoas estavam sofrendo, não podiam ir até o consultório. Então, as consultas online cresceram. Quando estourou o caso mesmo, que foi o primeiro, foi acho que em São Paulo, né? Que fechou tudo, fechou a cidade de Taubaté. Tudo. Eu ia para a empresa, pegava o carro e saía para rodar. Cara, passava na cidade assim, tudo fechado, não tinha uma alma. Não tinha, né? Só eu rodando, falava assim, cara, o que aconteceu com esse mundo? Parece que todo mundo morreu, né? Será que eu tô sozinho no mundo? Não, foi uma loucura. Mas a minha área reduziu umas pessoas e a gente fica para rua, né? Então chega lá, cata o carro, sai para rua. E com isso veio muito desemprego também, não veio? Veio muito. Eu até falo assim, teve que mexer, né? O cara perdeu emprego aqui, mas ele tem que achar outra maneira de sobreviver. As pessoas ficaram no momento que elas tinham que se reinventar. Se reinventar, exatamente. Não dava mais para continuar do jeito que estava. Aquele trabalho lá, né? Horário comercial. A zona de conforto. Não. Hoje eu vejo, ainda mais com essa inteligência artificial aí chegando com tudo. Tava falando isso agora. Não é? Olha, a gente teve a Revolução Industrial, que já foi, né? Sim, exatamente. Depois nós tivemos a tsunami da web. Já tivemos que nos reinventar. E agora essa inteligência artificial. Exatamente. E o home office, que agora é a realidade. É a realidade, porque antigamente era muito pouco. Hoje em dia, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de Curitiba e que é virtual. É virtual, né? Ele fechou com a empresa, ele é daqui, a empresa mandou computador, mandou a mesa, mandou cadeira. Me paga R$50 de internet, mais 30 de luz, mais 50 de água. Eu ganhei cadeira, ganhei computador. E aí ele fica na casa dele aqui, mas programando. Eu acho isso maravilhoso, porque abre possibilidades para você romper com fronteiras. Não, você está trabalhando onde você quer. A terapia online, eu tenho pacientes no Canadá, Estados Unidos e Austrália. Eu tô com esses 3 países, são brasileiros que foram morar lá. Sim, perfeito. A procura de brasileiros que moram fora por esse tipo, né, de tratamento cresceu muito. A telemedicina cresceu. Então, exatamente. Não é? Operações feitas por outros, né, médicos de outros países, uma coisa muito... enfim, tem o lado, né, o lance da tecnologia, e eu acho que isso também vai ser um trabalho para vocês, porque a tecnologia vai derrubar muita gente ainda vai ficar desnorteada com esse lance da inteligência artificial e tudo mais. Eu estava conversando agora à tarde, eu e o Fábio, sobre isso. E eu acho que isso vai dar uma demanda para vocês, profissionais, de tratar essas pessoas, né? Creio eu, não sei como é que vai ser, mas creio que as pessoas vão ter pessoas que não vão entender. Vai ser diferente. A gente só sabe que o novo vem, né? Sim. E que vai ser diferente, que a gente vai ter que se adaptar a essa se reinventar, situação. né? Como você falou, eu acho que isso faz parte. E eu acho que vai assustar mais as pessoas que não estão conectadas mesmo, né? As pessoas que estão mais... Sim, ainda não entenderam que o digital é a coisa, né? Está crescendo demais. Muitas profissões vão acabar, né? Sim, exatamente. E outras vão surgir. Então, é um momento de reviravolta mesmo, né? É exatamente isso. Eu acho que as pessoas, os profissionais, eles têm que ficar atentos a tudo isso. O que de inteligência artificial está influenciando no meu trabalho. Exatamente. Opa, até aqui, beleza, mas daqui para cá ainda dá para eu viver? Dá. Não, o negócio está pegando. Que tem profissões que já está nítido de não ter mais. Não vai ter mais. Tradutor. Que a gente já estava vendo. Você não precisa ir muito longe, por exemplo, assim, banco. Aquele banco laranja, aqui em Taubaté tinha 10 bancos que tinha perto do shopping, né? Independência. Tem já está fechando 3, 4 no centro. Na Faria Lima só tem 2 agências. Eu falo isso pro meu irmão trabalha. Tem 2 agências. A do centro, na Dom Paminondas, é Independência. Hoje a gente faz tudo por aplicativo. Quem vai ao banco e dava uma raiva de ir, né? E agora com o real virtual que está saindo? Que já começou aos testes. Já começou. Já não vai precisar de banco.
porque ele é carteira digital. Carteira digital. Então, E tem muita coisa aí. A empresa paga na sua carteira digital e você não precisa ter os próprios aplicativos hoje, os bancos digitais é sensacional. Sensacionais. Eu só tenho... Não, eu tenho um banco ainda físico. Eu tenho uma conta em banco físico, a minha poupança. Mas é uma loucura, entendeu? O banco digital nos dá oportunidades. Oportunidade de muita coisa. E aí, pegando um gancho para a adolescência, né? O adolescente, ele sabe mexer em tudo. Sabe. Ele tem um domínio sobre a tecnologia muito grande. E os pais, muitas vezes, não têm aquele domínio igual ao adolescente. Sim. E daí os pais são questionados, os pais não são vistos mais como alguém que sabe. E daí o adolescente, ele generaliza, né? Meu pai não sabe mexer na tecnologia direito, ele não vai saber me dar um conselho, ele não vai saber o que está acontecendo no mundo, ele tira esses pais ali, né? Fica complicada a relação. Fica, né? Fica. Em casa, eu controlo eles no Wi-Fi. Tá. Que ele é tecnológico. Esse aí é tecnológico. Esse é tecnológico. Aí, às vezes, eu tô no trabalho, toca o telefone e a patroa. O A não quer fazer tal coisa. Aí eu ponho no vivo a voz. Você tem 5 minutos para fazer, senão eu tô bloqueando você no Wi-Fi. Pela porta. Na hora. Caraca. A vida deles. É a vida deles. É a vida online, deles. Né? Ali eles conversam, socializam, faz tarefa. Hoje vem tudo da escola, vem tudo por aplicativo, né? Então, tem essa. Quando não faz os trabalhos agora pelo chat GPT. Gente, agora tem. Esse chat GPT, eu conheço gente fazendo faculdade através desse chat. Nos Estados Unidos é uma loucura. Tem os trabalhos de TCC, essas coisas. Agora eles estão criando uma inteligência artificial para analisar a inteligência artificial. Exatamente. Diz que já tem um aplicativo que o professor puxa para ver se o aluno tirou. Exatamente. Que deixa rastro, né? Essas coisas digital vai deixar rastro. Você já viu o Google Plex? Não, você fala assim: por favor, Google, daí aparece a luzinha, marque o cabeleireiro para mim às 10. Aí ele liga. O Google mostrou ele fazendo. A inteligência artificial ligou para o salão, a mulher atendeu. Você tem horário para tal, não? E começa a conversar. E faz até assim. A galera chora da risada. Marcou o horário do cabeleireiro para mulher. Então a gente tem que se adaptar, Tem. Olha quanta coisa, não dá para continuar vivendo como ontem, né? Mas a ideia eu acho que é exatamente essa: se adaptar. E vocês, profissionais da saúde mental, é isso? Pode chamar isso? Saúde mental. Vocês, profissionais da saúde mental, vão ter muito trabalho. Eu tenho certeza, porque vai ser muita gente ainda não se conectando. E quando chega lá, assim, por exemplo, voltando ao assunto violência doméstica, uma mulher que conta que está sofrendo a violência em casa, e você não pode... Pode contar para a polícia? Não? Você não pode ligar para a polícia, nada, mas dá aquela vontade, né? Não vai? Dá vontade. Tipo, moço, sai dessa, cara. Dá vontade de falar isso. Não mas pode muitas também? vezes não pode. Ela não sai desse relacionamento porque o agressor enfraquece muito a vítima. Ninguém vai te querer. Sim. Você não vai conseguir viver sem mim. Eu tenho dinheiro, não vou te dar pensão. Mas sabendo disso, por que não pode, o profissional não pode intervir nesse sentido de, sai disso? Não, a gente fala, né? Você quer continuar nesse tipo de relacionamento? Sim. Olha, a gente vai elucidando. Mas Sim. Eu não posso nunca optar ou dizer o que o paciente tem Sim. que fazer. E nem denunciar. Denunciar, não. Só se for uma coisa muito, muito grave. Mas vai ser grave. Então, mas aí eu tenho que chamar a família e falar para a família que eu vou denunciar. Porque é assim, eu vejo que eu não vejo televisão, não tenho televisão em casa. Tenho, mas a minha televisão é minha tela. Viu? Mas eu estou na internet ali, então eu vejo muitos sites que quase a mesma coisa que televisão. E aí a quantidade de homicídio, feminicídio é muito grande, assim, assustador. Todo dia você tem casos assim absurdos. Todo dia 3, 4 nesses UOL da vida aí. Sim.
Mas aí vamos supor, eu não posso denunciar, ou, né? Enfim, eu sei que é uma norma, tudo mais. Ética, mas é uma ética, né? Ética. Eu não posso ir lá, a não ser que seja muito grave. Sim. O muito grave é uma vírgula, porque pode não ser grave aqui, a pessoa sair daqui, sair na rua, alguém... Mas como que é o crime no Brasil? A pessoa precisa cometer para provar que ela é culpada. Não é? A lei que está errada. A lei antes, não pode falar... Não é? Você faz milhões, se você for ameaçado, você faz vários boletins de ocorrência. E não acontece nada. Não. Eu já cheguei na delegacia e já ouvi deles falando: isso aí não vai dar nada, viu? Nossa, porque tá cheio. Mas quem fala é o louco. Não, mas quando eu vi, é porque eu já fui assim nas delegacias. Você já sofreu golpe também? Não, eu não. Meu pai e minha mãe, ali na delegacia, o cara zoando meu pai e minha mãe, e eu ali tão super. Não dá, não tem o mínimo de tirando respeito. Sarro. Mas o que tava fazendo com a bolsa assim? Golpe, né? Sim. Foi coisa. O que a senhora tava fazendo? Minha mãe tem 70 e todos os anos. Olha só. Falar isso. É igual aquela, né? Estrupou a menina lá, mas também a menina tava de vestido curto. Olha isso, gente. Cara, então, enfim, mas eu fico imaginando isso. Então, é só apenas uma... Porque eu acho que o perigo, né? O grave, às vezes, pode ser pior do que grave, né? Pode ser uma coisa tão fatal. grave. Fatal. Fatal. Então, E aí, aconteceu. Gente... É muito triste, né? Eu conheci uma situação... De infância, de um vizinho que era assim, o pai batia neles. Meu pai também batia em mim. Não, então, o pai o pai batia e acertou, porque os filhos estão certinho. O pai chegava bêbado, o pai chegava bêbado e batia na mãe e nos filhos. Nossa, tá aí, não. E aí a mãe se libertou e beleza, o pai foi morar em outra cidade. Aí o pai ficou ruim e teve derrame. Ligaram para um dos filhos, buscar o filho. Falei, não. Passar bem. Se planta, colhe, né? Não, mas se você não demorar, vai morrer. Cada um com seus problemas. Fica se acerta, come lá em cima. Não foi, não. Aí é na balança. Imagina quanta violência ele sofreu, né? Para chegar nesse... E aí eu vejo conheço gente que foi. Tipo assim, é quase a mesma história de tipo... e chegar lá na reta final do pai... Ainda socorrer, cuidar, e o pai passar vergonha depois e falar, olha só. Mas já, os dois lados. Sim. Mas é uma situação complicada isso também. Mas... Antigamente era mais comum bater em filho, né? Hoje... Apanhei bastante. Apanhou? Mas é porque eu merecia, tá ligado? Eu e meu irmão, a gente merecia. Eu também aprontava pouco. Não, eu falei brincando, mas eu apanhei pouco. Eu nem apanhei muito, mas apanhei certo. Eu fui perfeito. Então, mas tem o apanhar e tem a agressividade. Sim. Eu sou contra bater. Sou contra mesmo, porque a criança tem aquele pensamento. Aquela pessoa que me protege está me machucando. O que é isso, né? Exato. Então fica contraditório. Mas tem pais que... Apelam, né? Apelam, nossa, de surras e... Meu pai sabia torturar a gente, certeza. Sabia? Não deixava marca. Tô brincando, gente, tô brincando. Sacanagem, meu pai. Mas a educação antigamente era diferente de hoje, em todos os sentidos. O respeito era diferente. Era uma educação vertical, porque assim... Em casa, os filhos, eles obedeciam os pais, na escola os professores, né? Tinha o Estado, né? Então, ele olhava para cima, não, tem alguém ali, né? Que sabe mais que eu vou respeitar. Hoje não, hoje horizontalizou. Então, mas você pega as crianças de antigamente, quando o menino chegava com 17, 18 anos, ele já estava formado, ele já tinha o seu trabalho, já tinha noção do que queria. Hoje você pega o molecado com 18, 19 anos, não sabe nem... Mas as possibilidades aumentaram demais, não aumentaram? Sim. Aumentaram muito. E eu vejo assim, na escola, por exemplo, os alunos, eu vou seguir a área de saúde porque eu adoro biologia e química. O outro, eu vou para exatos porque eu gosto de matemática. E não é assim, né? Teria que
melhorar isso, conscientizar o aluno como os desafios da profissão, como esse profissional, né, essa profissão que ele está escolhendo vive, a rotina disso. Eu pensando assim, eu imaginando da minha infância, hoje eu trabalho com as coisas, exatamente com as coisas que eu vivi lá na infância e eu nem dava atenção, tipo teatro, eventos. Olha só. Então eu sempre participava dessa parte, mas né, nunca. E matemática, e hoje eu trabalho com exatas, com trabalho de análise de planilha, essas coisas. Sempre fui bom de matemática. Mas assim, eu nunca pensei lá atrás, eu vou ser. Muito pelo contrário, eu queria ser aviador, eu queria ser. Sabe? A criança pode ser tudo, né? Ela fantasia, ela pode ser médico, bombeiro, Exatamente. aviador, tudo ao mesmo tempo. Eu queria ser carreteiro. Carreteiro, caminhão? Caramba! Até hoje eu olho assim umas carretas. Mas você está dirigindo. Não, hoje eu trabalho Piloto. dirigindo. Mas tá na linha. Não, mas esse que hoje, eu também. Um dia você. Que legal. Olha. Eu queria ser aviador, mas daí eu vi tudo. Daí, na hora que eu entendi a vida, eu falei, nossa, vai ter que estudar muito. Que sacanagem. Eu não vou ter tanta paciência, não. Daí eu fui, vou trabalhar normal. Mas você para pra pensar, a gente tinha sonhos, quero ser isso, quero ser bombeiro. Você pega hoje, eu vejo em casa, meu menino, tem sonho nenhum. Quero ser gamer. Não, o dele é game e diz que vai montar a banda. Aí tá bom, vai montar a banda. Com o quê? Com instrumento, com o quê? Se você não trabalha, se você não tem que ser. Aí para pra pensar, Porque não. Mas já faz música? Já tá compondo? Não, compondo não. Ele toca violão, toca guitarra, toca piano, toca. Cara, toca piano. Nossa. Violino. Não, o cara é o. músico. Mas tipo assim, mesmo que ele fala assim, eu quero ser músico, o músico tem que correr atrás. E músico no Brasil não ganha dinheiro. Porque se você pega assim, mas a banda famosa tal é 1 em 1 milhão. Porque a gente tem um monte de amigos que é músico que canta no almoço para comer na janta. Tadinhos. Mas eu tô mentindo? Tadinhos. Essa foi. Tadinhos. Mas eu tô mentindo? Tem vários que você fala assim. Mas agora eu vou defender eles, mas a ideia sua é realmente. Eu estava falando isso esses dias para algumas pessoas. O problema dessas pessoas, e vocês estão vendo aí, tadinhos, é a desorganização da carreira. Porque eu vejo muito músico também que nem é tão foda, conhecido assim, ou bom, mas o cara é organizado da carreira. Ele estruturou a carreira. Sim. E eu falo isso que eu estava falando esses dias com alguém que estava até sobre a Fego Camargo. Acho já vamos entrar num outro assunto. Né? Não, mas é rapidinho. Que daí forma vários atores. Aqui é uma escola conceituada e tudo mais. Mas o que eu estava falando lá em Portugal com um amigo meu, que ele é da Fego. Aí, o que eu falei? Forma os atores, é muito interessante. Só que não ensina o ator a ir para o mercado de trabalho. Exatamente. Como eu acho que quase tudo na faculdade, tudo. né? Quase tudo. Eu fiz marketing ainda. Eu fiz marketing na faculdade. Então, marketing eu já estava estudando o mercado. Sim. Mas eu vejo assim, qualquer profissão mesmo de faculdade, acaba, não tem um módulo lá, ou não tem um ano que fala assim, agora eu vou ensinar você a se divulgar. Sim. Como se vender. E eu vejo isso. E músico, e artista, né? Agora não é só músico. Artista tem um problema do ego. Sim. Entendeu? Mas isso que você falou realmente E eu vejo jovens, angustiados, que estão se formando, e agora? E não sabe o que faz. E agora? Não sabe. Aonde que eu vou? Até estágio eles pedem experiência. Sim. Nossa. E tem muitos escolhendo a profissão, assim, eu vou ser médico porque médico é fácil. Conseguir plantão, mercado de trabalho é fácil absorver esse profissional e eu vou conseguir. Mas daí vai pensando no status. No status e não no que gosta de repente. Mas esse negócio da gente fazer o que gosta, isso é real, assim? Eu ficava até um tempo na minha vida, eu falei, não, eu
eu não vou fazer agora o que eu gosto, eu vou fazer o que dá dinheiro para depois. Escolher. Meu pensamento. Na hora da escolha, você tem que, né, fazer o que você gosta, mas também aquilo que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Tem umas profissões mais fáceis, outras nem tanto. Agora, quando você faz o que você gosta, é uma delícia. É sensacional. Quando você faz o que gosta e ainda ganhando com isso. E ganhando dinheiro. Mas mesmo assim, você tem que cumprir uma rotina, você concorda? Exatamente, não é só porque... Não é assim, eu vou quando eu quero, não. Eu tô assim, agora eu tô brincando. Você tá podendo. É que eu tenho sócio. A gente fala dos músicos, mas no lado artista. Porque, por exemplo, hoje no Brasil, a Previdência, você tem que ter 49 anos contribuídos para você ter 100%. Sim. Cara, quem que vai ter isso? De artista, né? Não é artista, todo mundo. Todo Tirando mundo. as professores que são e tem são menos, o resto tem que ter 49 anos de contribuição. Só que se você falar assim, o músico, eu tenho músico na família, ele ganha um dinheiro assim que para hoje dá legal e tal, mas e o futuro? Quando ele já tiver com uma certa idade. Sim, tem profissões que funcionam, né? Viver de quê? Mas por isso tem que se estruturar. Tem que se estruturar. Você tem que fazer a sua previdência. Não adianta. Tem que fazer o seu, né? Sim. E existe pessoas já de idade que vão até você, eu não sei se você trata isso também, com esses problemas, tipo assim, tô perdido na vida ainda, com 50 anos ainda. E aí, o que eu faço? Tem Será que eu saio da casa dos pais? Eu tô nessa Tem muitos até morando com os pais. Eu sei. Eu moro no sul, eu tenho minha casa, mas tem, no mesmo terreno. É justamente por isso que a gente estava conversando, né? Às vezes a pessoa perde um emprego 45, 48 anos, e aí ela começa a distribuir currículo e não consegue mais emprego. Nossa, eu estava falando essa semana com uma pessoa. Não consegue mesmo, porque tem os jovens aí que dominam a tecnologia, sabe o inglês, né? Porque hoje está muito mais fácil e tal para eles aprenderem, tanto a linguagem aí, né, da tecnologia é toda em inglês e tal. E aí a pessoa fica meio que estacionada no tempo. Então a gente ajuda essa pessoa a se reinventar. Né? Ela não é que ela não pode mais trabalhar, ela não consegue mais um emprego, mas trabalho tem muito. Entendi. E às vezes ela vai ter que se submeter a esse tipo de trabalho, né? Às vezes o próprio trabalho dela mesmo, né? Tem gente, dando um exemplo, eu sou professor, não consigo mais emprego como professor. Monta um canal, dá aula, começa... A pessoa com quem eu falei ontem vai ter que assistir isso agora, porque é uma profissional falando o que eu falei ontem pra você. Verdade. Para de entregar currículo. Juro, uma pessoa falando. Exatamente. Eu falei, para de entregar currículo, você não tem mais idade. Mas não sei que. Calma. Você é bom nisso, sabe? Pega o que você sabe, vai. E é tipo a pessoa assim que é boa em um monte de coisa. Olha só. Aí eu falei, olha isso. Olha isso aqui, como você é bom. Um monte de gente precisa disso. Precisa. Gente, quanta coisa eu já aprendi no YouTube. Exatamente. Nossa, quanta coisa. Eu acho ótimo aquelas pessoas que vão, explicam, detalham. Ele sabe, para ele é fácil, mas pra gente que não, né, nunca fez. Mas é assim, eu conheço uma pessoa que teve 30 anos de Embraer. Nossa. E para serviço único de vida. Viajou o mundo inteiro. Aí deu tempo de aposentar, a Embraer mandou embora. A pessoa está com... Sem se aposentar? Não, já deu tempo lá, mas a pessoa não queria aposentar, porque tem 50 e tantos anos. Acho que é importante, serviria mais ainda. Tinha desejo e tal. Aí a empresa mandou embora, falou, nossa, já deu o seu tempo aposentado, mandou embora. Tá lá o Alzheimer comendo... Não pode, gente. 50 anos, hoje, com a expectativa de vida alta do jeito que tá, uma pessoa de 50 anos, nossa, tá totalmente... Né? Ainda... O quê? Ainda que... Não, mas você conversa com essa pessoa que eu tô falando. Tô chegando. Parece que ele tem 90 anos. A voz tá pra dentro. Mas aí ele vai regredindo, falar, né? Tá regredindo. Mas aí precisa a pessoa psicólogo. tá
tá apta para o mercado de trabalho ainda, com Mas 50 anos. uma pessoa dessa precisa muito ter essa conversa com você ali no... Gente, se ela se coloca como aposentada de 50 anos, o primeiro ano é maravilhoso, né? Sim. A pessoa vai, faz tudo que ela quer. E depois? Não tem uma rotina que estrutura a pessoa, Sim. ela não adquire mais informação, não tem troca social. Isso daí a pessoa vai regredindo. E né? O cérebro precisa trabalhar. 50 anos é novo, gente. 50, tem mais 40 pela frente. Pensa. Então, caramba, 40 anos. Eu tô começando agora a viver, gente. Na minha empresa, Não é? na minha empresa lá tinha um chefe meu que era aposentado fazia uns 4 anos. Aí falaram assim pra ele, ó, abriu o PDV, assina. Não quero. Assina que você vai sem PDV. Não quero. Faz 3 anos que não tem uma falta, um atestado. Pra que os caras vão mandar embora? Aí na quinta-feira, que era o último dia, o chefe falou assim pra ele, tá aqui, ó, na frente de todo mundo. Se você não assinar, você vai embora sem. Olha só. Caramba. Aí ele ficou magoado, assinou, acabou com o dia dele lá. No outro dia a família ligou pra ele, traz a carteira. Mandou embora. Ele caiu na depressão. Caramba. Então, o cara não pode encerrar a carreira dele porque o outro, ele saiu do emprego, porque foi mandado embora por algum motivo. Não pode. Se ele achar, poxa, já estou perto da aposentadoria com 50 anos, pensa nisso. Nossa. Aí a patroa dele ligou pra gente, ó, vem visitar ele aí, se vocês puderem, mesmo? porque ele tá ruimzão. Chegou lá e acho que emagreceu uns 10 quilos em uma semana. Os olhos fundos, assim. Caramba, Os mas caras nem pra podiam ter pegar feito- dinheiro Os caras não podiam ter... Pegou dinheirão. Então, os caras mas não vamos- podiam... A Os pessoa caras não não tem podiam... força. Mas sabe o que é? 34 anos de fábrica. vida ali. É, vida ali. O cara A vive pra fábrica empresa. estrutura você assim, você tem hora para entrar, hora para almoçar, hora para sair, você vai fazer isso e aquilo, ela direciona você. É diferente da Aí o gente dia que é que você acorda, profissional não tem liberal, movimento. a gente vai buscar, a gente faz tudo. Aí no outro dia você acorda, não tem mais ninguém que manda no É, eu sei. não Não tem. assim, não tem hora, não tem nada, aí você fica perdido. Eu vi em casa isso. Meu pai é metalúrgico a vida inteira. Metalúrgico? A vida inteira da Volkswagen. Se aposentou, ficou meio perdido, assim. Mas se encontrou, né? Mas ele não Se trabalha. encontrou. É, mas não trabalha, mas faz as coisas em casa. Um as coisas. hobby, pelo menos, É, alguma coisa, uma exatamente. atividade. A minha mãe aposentou, entrou naquela terceira idade do SESI ou SESC lá. Melhor idade. Melhor idade. A cada tremer ela tá no lugar. É, Vai passar isso é uma da coisa, hora. vai acontecer uma Então, vai pra isso é outra, vai pra legal. outra. Tem que dar um novo sentido para a vida. Viagem direto. Eu tô quase entrando nisso aí, melhor Minha idade, pra mãe- ficar viajando. A minha mãe, ela teve um acidente, ela teve labirintite e caiu da cama, de cabeça. E aí afundou aqui, foi lá, Nossa. chegou no hospital, no regional, o médico falou assim pra gente, assim, ó, a gente vai operar ela pra não piorar. Não significa que ela vai voltar a andar. Nossa. E ficou na UTI, tal. Aí beleza, fez a cirurgia, aí deu errado, teve que fazer uma segunda cirurgia e ela saiu no hospital, foi embora pra casa, ó. No próximo mês, a senhora quietinha aí, operou a cervical, não pode fazer perigoso. nada. Quando ela saiu do hospital, faltava tipo assim 2 meses para uma viagem que ela já estava pagando. O que aconteceu? Foi. Uma semana depois ela estava lavando o quintal. Nossa. O médico falou assim, cara, A vontade vontade dela dela. de viajar, porque a gente não ia deixar ela viajar assim. A vontade para mostrar pra gente que ela estava boa, Ele fez ela ela voltar a andar. Fez e ela recuperar voltar, tudo. a pessoa Pai, tem que ter normal, vontade. E ao contrário acontece também, né? A pessoa desanima e Desanima nem totalmente. se ela tiver boa, ela quer sair porque Ela vai regredindo, né? E tudo isso é coisa da cabeça. Tudo. Tudo isso é tratável. Tudo. Tá vendo? Tá vendo? Aí, gente. Ainda bem, né? Já Ainda pensou? Eu sou assim, eu sou difícil sair de casa. Eu tô. Nossa, pra tirar de casa. Você não gosta? Eu tenho muitas dores, sabe? Eu tenho um monte de cirurgia aí que eu fiz. E Dorflex, você conhece Dorflex? não é a mesma coisa. Dorflex. Essa lompas. Eu perdi muita mobilidade. Ah. E aí trabalha a semana inteira, e não. aí chega no sábado Cansa, domingo e né? fala, vou sair de casa ou nada. Não, mas é exatamente Então, sábado isso. domingo quem dirige é a patroa. Então dirige aí. Pô, você que é Não, motorista? Eu falei, pra quem hoje- trabalha a semana inteira. A semana inteira, é. chega final de semana, quer descansar. E hoje a gente tem muita diversão em casa também, né? Sim, exatamente. Hoje a gente tem bastante Eu já tô na fase de. entretenimento.
Eu quero dar sair. Você já porque quer? eu fiquei. Não, eu tô na fase de querer sair. Bom. Porque eu fiquei 2 anos trancado praticamente dentro de casa com essa pandemia, mas eu trabalhando demais. Eu trabalhava 17 horas. Era o mínimo que eu trabalhava. Eu acordava, 17. sentava na cadeira. Por isso que eu ganhei a cadeira, que nem é tão boa assim. Sacanagem quem me deu. Mas eu sentava na cadeira, eu fazia as contas. Assim, era uma loucura a minha vida. Mas eu ficava trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. Eu dormia 5 horas, 4 horas, acordava e sentava. Sério? Isso não deu uma exaustão em você? Nada. Todo mundo assim em volta, na minha família, falando, você não vai aguentar, vai dar problema. Parará. Eu não ia no médico. Não, então, é coisa... Mas é quando você faz aquilo que você gosta, não tem essa. Exatamente. Negócio... Era empolgante. Era empolgante, né? Entendeu? E hoje eu trabalho também, então eu fico fazendo o contraponto do Fábio. Então eu fico trancado dentro de casa trabalhando na frente do computador, eu fico, quero sair. Você quer sair. Então mas não sai também. Eu quero sair, mas sai. É que ele sai, né? No trabalho, ele fica dirigindo. Então ele não tá dentro de um lugar confinado. É ali, só né? de sair de casa, acordar, sair, ir pro trabalho, né? Mas tem dia que eu tô confinado, não posso abrir o ouvido, fico escondidinho lá dentro. Fica aí os meus 4 colegas sem cabeça lá. Nossa, Como com os assim? bonecos, né? Os bonecos, tem os bonecos. Às vezes ele dirige. Você conversa com os bonecos? Tem que conversar, que você tá sozinho no lugar ali. Problema também, não é? Olha, o problema vai ser se o boneco responder. Aí você me procura. Um dia eu parei no semáforo assim, parei no semáforo na cidade aqui. Aí carro normal, mas tava com os bonecos lá. Aí parou um casalzinho de carro do lado. Aí a tiazinha assim, daqui a pouco ela olhou, tocou, ficou olhando, o outro olhou. Daqui a pouco, moço, e esses caras aí sem cabeça? são os meus amigos. Mas que falavam demais, eu cortei a cabeça. É muito louco, porque até ela falou, é uma piada, né? Tem uma humorista que é doutora Rosângela, ela fala que é psicóloga, essas coisas. Aí ela ouviu ontem isso, ela fazendo assim, que é a minha agenda dos meus atendimentos hoje. Aí ela falando dos atendimentos, vários problemas, daí ela fala assim, essa aqui é a dona não sei o que, ela conversa todos os dias com os gatinhos dela. Hoje o gatinho respondeu, ela tá vindo... É muito engraçado. Eu sei quem é. Então. Eu sei quem é. Nossa, ela eu faço trabalho gratitude. Isso, gratiluz. Gratiluz. Você trabalha pra ela? Eu faço marketing dela. Um dos artistas que eu faço. Ela é muito boa. Muito. Daí que apareceu pra mim ontem, daí eu falei, cara, ela falou, né? Vai que o boneco responde. E ela fala umas verdades ali na sátira, mas ela fala umas coisas ali. Deve ter um entendimento da área, né? Tem que ter um pouquinho pra também não falar muita bobeira, né? Mas que é isso. Agora eu vou ter que tratar o toque da meia branca. Vai tratar o toque. O toque da meia branca, mas por trás disso tem muita coisa. Tem, né? E às vezes destrava o toque da meia branca, destrava a aliança, às vezes pode ser quase a mesma coisa que tá... E o TDAH que eu não sei se eu tenho. E destrava muita coisa na vida, né? Não, o TDAH tem algumas coisas assim. Vamos lá. Vamos lá. Impulsividade. De ficar querer fazer as coisas. De fazer as coisas, de falar na frente do outro, de interromper conversa. Tem? Acho que um pouquinho tem. Acho que todo mundo tem. É que eu sou meio... não sei... Atrapalhar os outros, não. Você é atrapalhado? Sou bastante atrapalhado. Você derruba as coisas? Um pouquinho. Faço muita coisa ao mesmo tempo, não sei. Mas, gente, olha, isso não... A gente está brincando aqui. Mas tem mesmo que fazer um diagnóstico, não dá mesmo para falar. Fazer testinho de internet, não. né? Não tem. Hoje está sendo muito falado, né? Isso. Muito. Sei lá, eu falo isso porque eu vejo muito nas redes sociais, como eu trabalho com isso, eu vejo muitas piadas, brincadeiras, então... E aí muita gente me manda, entendeu? Então, às vezes, você aí, daqui a pouco, caramba, daí eu vou ver a piada. Eu tenho mais ou menos isso. Mas será que não é os diagnósticos hoje são mais fáceis? Porque um monte de coisa que a gente tinha lá antigamente, você não falava. Diagnóstico. Não tinha diagnóstico, né? Hoje, por exemplo, o autismo.
O autista não começou agora. Não, nossa. Mas agora que você está aflorado, né? O TDAH, entre outros aí. Então é agora porque você começa a ter mais ferramentas. Sim, mais conhecimento, né? Também era saúde mental, era uma coisa vista assim, tabu. Não podia comentar. Né? Quem falava, eu estou com depressão, ou eu estou numa exaustão, ou eu estou, né, nessa angústia. Ou tem um transtorno mesmo, né? Às vezes tinha um transtorno e eles escondiam. Escondiam. Porque quando você falava assim que estava em depressão, isso é frescura. É frescura. Mas ainda tem isso, muito disso, né? Tem. Achar que é frescura e tudo mais. Que é meio de vida, enfim, que a pessoa está se escondendo atrás, e não é. Quando é transtorno mesmo. É que tem vários tipos de depressão, né? As pessoas falam em depressão de uma forma generalizada. Mas tem a depressão maior, depressão bipolar, a distimia, que é uma mais branda. Tem muitos tipos. Caramba, tem ainda isso. Tem, e a depressão maior, né? Que é essa aqui. A pessoa fica na cama, mas ela não tem energia para levantar. Ela não tem nem para tomar banho. É estranho falar isso, né? Mas falta energia, ela não consegue. É estranho, mas assim, até eu acho normal até ouvir, porque eu não vejo, eu nunca vi assim, mas eu acho que é o que deve ter muito por aí, né? Muita gente que tem isso, e às vezes a pessoa fica procurando, mas que tá com problema do quê? Não, mas tá em depressão. Não é outra coisa. Aí fica procurando, mas acaba, né? E isso, e as crises de ansiedade também, né? As crises de ansiedade, às vezes, é muito colocado como traço de personalidade. Fulano, nossa, é irritado. Não é, às vezes é uma depressão que ele está, só que, né, ele expressa através da irritabilidade. E às vezes vira muito traço de personalidade, né? Confunde as pessoas. Confunde. Por isso que é bom ter conhecimento, né? E o que mais aparece lá ou no online? Tem uma diferença? Tipo, no online aparece mais gente assim? Não tem. Bem parecido as coisas. Bem parecido. E é mais para essa área assim, de depressão? É o que mais aparece? Olha, o que eu tenho atendido muito é a ansiedade, está demais. Ansiedade, a pessoa vem, fala, estou passando por uma separação conjugal. Aí, e a ansiedade junto. A ansiedade é ficar querendo saber como vai ser? Nossa, a ansiedade é uma angústia, né? Porque daí volta muita coisa ali que ela vai reviver junto. Nesse meu acidente aí, eu pegava um ônibus 7h40. 7 horas minha pressão começava a subir da noite. Olha só. Todo dia. Dava 19 horas, eu começava... Naquele calor, Depois do acidente? Parecia que não, antes do acidente. Parecia que o coração estava batendo o corpo inteiro. Parecia que o corpo inteiro. Sintoma físico. Chegava mesmo. lá, doutor, eu não tô legal não. Média pressão lá em cima. Fica aí um pouquinho. Caramba. Aí nesse dia do acidente aí, eu fui lá, não estava tão alto, acho que estava 13 por 8, 13 por 9. Saí para rodar meia-noite e 10 para 1 sofri um acidente. Tive um mal súbito. Nossa. Não tenho lembrança nenhuma do acidente, nem antes, nem depois. Você teve um mal súbito por dirigindo. isso? Imagina, dirigindo. Meu Deus. Paguei. Tipo assim, desliguei, o carro capotou. Você estava numa exaustão. Aí eu estava com outras pessoas junto em outros carros, né? Aí eles pararam. Aí quando ele chegou, eu estava dentro do carro fechando o relatório. Tipo, normal. No meio do mato, carro destruído. Eu falei, sai, o que aconteceu? Eu falei, não, tô fechando o relatório. Não, sai daí, você capotou. Eu capotei? Você não sabe, você capotou? Eu falei, não, cadê meu celular? Eu peguei o celular e saí do carro para ver se o carro tinha capotado, né? Nossa, gente. Simplesmente colocaram eu numa cena, mas eu não lembro. A minha lembrança... O trauma foi demais que ele apagou. Minha lembrança, acho que é 100, 200 metros da onde eu bati.
E daí você já veio apagando? Não tenho essa lembrança. A última vez que eu vi era uma rotatória, eu bati 200 metros depois. Então, até a rotatória eu lembro, porque eu olhei para a rotatória para ver que estava vindo outro carro. Quando eu virei o pescoço, eu não tenho mais a lembrança da estrada. Não tem barulho, não tem nada. Eu saí do carro, não estava tremendo, não estava nada. Estava cortado até esse quarto. Mas aí fui lá pro hospital. Aí o policial foi lá no hospital fazer bafômetro. Você não bebeu? Não. Fazer bafômetro você pode fazer. Chegou lá, deu 0, nunca bebi nada na vida. Fez, você usou entorpecente? Não. Algum remédio? Não. O que aconteceu? Eu falei, sei lá, paguei. Você estava muito cansado? Eu acho que psicologicamente. Psicologicamente. Porque entra numa exaustão, apaga o cérebro. Eu não poderia e não queria ter mudado de turno. E mudei, porque eu não sei falar não. Então os caras, vai você mesmo. E era por isso que você tremia antes de chegar a hora de ir pro ônibus, você já ficava tenso? E isso sem eu querer, tipo assim, pra mim tava de boa, vamos trabalhar, eu faço o que eu gosto, catava as coisas, tudo, e daqui a pouco chegava na fábrica, a pressãozão. Caramba. O corpo da gente dá sinais, dá sinais, né? Dá muitos sinais, e a gente tem que saber interpretar. Fez cardiologista, neuro, todos os exames, né? Fiz inclusive um que não tem nem aqui, tilt test, não achei aqui no Vale. Tive que ir fazendo Albert Einstein em São Paulo. Olha. Aí, porque quando ele perguntou, por que você está fazendo esse exame? Ele falou assim, você está com cara de crise de ansiedade, você não está ansioso, não? Brigou com a patroa, alguma coisa assim? Eu falei, não. Mas beleza, fez o exame, deu nada. Meus exames, todos de cardiologia e neuro, deu 0. Deu nada. E aí, fui encaminhado para o psiquiatra, pela empresa, fiz tudo certinho, até me dar alta, depois psicólogo, até ter alta. Você tomou medicação? Sim, e foi dito que era crise de ansiedade. Fiquei 2 meses sem poder exercer a função. Eu ia para a empresa, mas não trabalhava. Caramba. É complicado essas coisas, né? E consegue, então, também... A ansiedade, tudo é tratado. Não é tratado como as pessoas acham, porque assim, estão muito acostumados, né? Vai no médico, toma remédio, acaba. Não é isso, é um processo. E tem que querer. E tem que querer. Porque toda semana você está lá, né? Sim. No psicólogo. E mexe, né? Tem sessões que aliviam, mas tem sessões que são tensas. Mas o final do processo é muito vantajojo. Muito vantajoso, imagino. Então, acho que é isso, hein, Fábio? E aí? Vai sair curado daqui? Então, agora eu vou lá curado. Eu só vim pra zoar. Curado. E aí o seu TDAH? Meu TDAH. Eu não tenho isso. Mas esse da Bia aí já falei algumas vezes aqui, mas eu vou ter que correr atrás disso. Você vai pra correr parar atrás de falar, disso. todo episódio fala da minha meia. Ou você vai ficar usando meia branca pra sempre. Eu vou te dar de presente de Natal um par de meia preta. Você abre a gaveta minha assim, só. Caramba! Caramba, cara. Bom, eu já não gosto porque encarte. Aí precisa pôr a água social que é preta, faz o quê? Põe a branca por baixo. Boa. Que loucura isso. E é um sofrimento, né? É um sofrimento, causa sofrimento. Não é assim, bobeira e tal. Causa sofrimento. O lance do relógio, da aliança, né? Que eu acho que ele sempre fala. Caramba, é estranho. Então é isso, acho que estamos curados. E no caminho da cura. Estamos no caminho da cura. Inês, Maria. Isso, pode me chamar de Inês. Inês, muito obrado por esse agradeço, papo, gente. por essa prosa. Foi sensacional entender um pouco aí. Eu adoro esse não sou estudioso dessa área, mas eu gosto, né, por até trocar muita ideia. Até essa semana mesmo eu assisti uma palestra. Eu não sei se foi o pessoal da USP, um pessoal lá de São Paulo. Essa amiga minha, ela está estudando e ela é de São Paulo. Aí ela falou, vai ter uma palestra aqui, é para alunos de psicologia, mas eu sei que você gosta, e eles falaram que pode convidar amigos. Ela me mandou, foi muito legal.
Eu até tava trabalhando lá, eu falei, mas será que eu vou conseguir assistir, né? Aí ela mandou, tava falando de masculinidade, de coisa meio pesado, assim, foi e um pesado, professor, né? bem pesado. Um professor bem, assim, rígido, assim. Mas foi muito legal porque eu acabei engajando na palestra, assisti tudo, foi 1h30, 2 horas, e depois a gente discutiu. Foi isso que foi legal. Porque, abriu para discussão. E aí foi legal. Eu não participei, mas foi legal que abriu. Eu falo assim, eu depois de tudo, eu ficava mandando para ela. Falei, nossa, eu gostei desse tema dela. Ai, que legal que você... E ela achou que eu não estava assistindo, né? Eu falei, não, beleza. Mas aí volta, o assunto era masculinidade, mas falava muito da parte de família da mulher. Tá. Então puxou ali o assunto masculinidade, mas no meio a gente estava falando, a gente não, né? Eles estavam falando sobre o negócio de família, sobre o marido ser, né? O jeito do marido ser com a esposa, com os filhos. E aí entrou nesse... da constituição familiar. né? E acaba... A dinâmica que a família estabelece, né? E acho que até eles puxando esse assunto no sentido do problema do homem, né? Ter uma visão um pouco diferente das coisas e querer impor isso dentro de casa. E aí vem a agressão, enfim, as brigas, mas foi sensacional. Eu quis falar isso porque eu gosto do assunto, mas... Enfim, é um assunto... Eu adoro coisas que mexem com a cabeça das pessoas. Porque faz parte de todos nós, né? Entender isso, né? De todos nós. O meu trabalho precisa muito saber, mais ou menos, como lidar com as pessoas. Então é isso. E aí, Fábio? Uma boa prosa, mais uma boa prosa. Graças a Deus. Agora eu vou lá curar a meia branca. Vamos curar a meia branca. Muito obrigado. Foi uma ótima prosa. Muito eu obrigado. que agradeço vocês. Legal. Gente, estamos terminando mais essa maravilhosa prosa com a Maria Inês aqui. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!